Dia 22 de outubro de 2022, Paulo Ricardo Paú, coronel de polícia, reformado. Estamos tentando trazer para os senhores e para as senhoras o áudio que eu comentei anteriormente, que ele é de 30 minutos, é um áudio longo. Quer dizer, tem que ter atenção para ouvir, porque é um áudio do Major Henrique, né? Está circulando aí pelos grupos, em que ele faz uma exposição de motivos desde o começo do problema criado aí com a quebra da paridade, ou melhor, com a criação da Lei 9537/21. Então ele faz um apanhado, né? E existe uma série de documentos também para poder ir comprovando o que está sendo dito. Nós tentamos, né, a ajuda para montar, porque eu não sei fazer isso. Confesso a minha total ignorância para fazer essa junção. Pegar um áudio, transformar ele para ser um vídeo, para ser usado como um vídeo e inserir imagens. Para o vídeo ao final ficar com áudio e com imagens. Eu até já desisti de colocar todas as imagens que me foram fornecidas. Mas pelo menos colocar uma ou duas imagens para poder não ficar extremamente monótono, né? Uma tela escura e um áudio passando no fundo. Eu até já tentei fazer isso, mas o YouTube não aceita o tipo de arquivo do áudio que eu consegui baixar, fiz um download, baixei, o arquivo está lá disponível. Eu já tentei em mais de um desses editores de vídeo que circulam aí pela internet. Já consegui colocar o áudio em um desses editores de vídeo, mas não consigo inserir nenhuma imagem. Ele não aceita o arquivo das imagens. Então é uma coisa que, para quem sabe, isso é uma conta de somar. Para quem não sabe, é uma dificuldade gigantesca para você transpor. E, infelizmente, a pessoa que poderia nos ajudar está impossibilitado. E nós temos que entender isso. Então, se você sabe como fazer isso e quiser me ensinar para que eu possa cumprir a minha promessa, pode usar meu e-mail, pauloricardopaú@gmail.com. Pode mandar uma mensagem de zap para mim, se for uma das pessoas que eu troco o zap. Enfim, qualquer ajuda é bem-vinda. Não precisa fazer para mim. Basta que eu aprenda, né? A pessoa tem que conseguir transmitir esse conhecimento para mim. Porque, embora na internet as coisas sejam muito intuitivas, elas não são 100% intuitivas. Você tem que ter algum conhecimento técnico em alguns momentos. Então, dito isso, eu estou justificando o fato de ainda não ter colocado aqui no canal o áudio do Major Henrique. Eu vou até fazer um contato e vou ver se eles fazem essa publicação lá pelo grupo Visão da Tropa. Porque aí teria mais facilidade de fazer e eu depois colocaria aqui o link, ou no blog eu colocaria o link e todos aí teriam acesso ao áudio, que é muito interessante para entender o que aconteceu. Porque, embora muitas pessoas já tenham compreendido o que aconteceu, é também um problema crônico na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Nós somos desinformados sobre muitas coisas, principalmente a tropa, que está submetida a uma escala de serviço,
que na folga para ganhar um dinheiro a mais quer tirar um RAS. Então a pessoa acaba não se aprofundando nas coisas e fica ouvindo aqui, ouvindo ali e forma uma opinião equivocada. E é claro que não é o meu canal que tem essa capacidade, essa capilaridade para penetrar na tropa e esclarecer a situação para que não se pense errado. Então eu fiz um vídeo aqui, recente. Eu estava preocupado com essa movimentação de veterano GRAM, lutando pela GRAM. Os ativos foram mal informados no primeiro momento, e muitos devem ter aceito isso, que a GRAM era compensatória, porque eles iam ter que trabalhar mais, tinha perdido o auxílio moradia, o posto acima. Então eles absorveram isso, porque tem uma certa lógica, né? Se eu estou perdendo alguma coisa, eu vou ganhar uma coisa em troca. Só que não é assim. A verdade não é essa. Então, essa pressão dos veteranos para receber a GRAM, eu tenho certeza, até porque muitos estavam reclamando, nós aqui também comentamos, que os ativos que usassem um pouquinho, parassem um pouquinho para pensar, iam ombrear conosco nessa luta para que todos recebessem a GRAM, ou seja, o ativo não perderia a GRAM, e o veterano, a pensionista e o sequelado também receberia a GRAM. Todo mundo ficaria feliz. No meio dessa confusão, com veteranos, sequelados e pensionistas ingressando no judiciário, começando a ter sentenças favoráveis, tendo sentença favorável em segunda instância, vem o relatório bimestral do Ministério da Economia sobre o regime de recuperação fiscal. E aí aparece no relatório, é só ler o relatório, é só ler a lei que eu já citei aqui, é uma lei complementar federal, que a 9537 está colidindo com as proibições do regime de recuperação fiscal. É só pegar, ir lá no artigo 8º da lei e ler o inciso 6, como eu fiz aqui no vídeo anterior. Você vai ver que realmente a lei está colidindo. Essa colisão, para que não haja perda de ninguém com relação à GRAM e à GRET, tem que ter uma solução política. Porque a solução técnica é o pior dos mundos. Agora, como eu falei no vídeo, como eu volto a falar, não há nenhuma responsabilidade, não há nenhuma relação, melhor dizendo, na mobilização dos veteranos pensionistas e sequelados para obterem a GRAM, com o fato da GRAM estar, vamos dizer assim, capturada, assim como a GRET capturada, entre as vedações do regime de recuperação fiscal. Eu me lembro que eu até expliquei. Olha, o veterano está entrando na justiça, está gastando dinheiro com advogado, na expectativa de ganhar a GRAM, está negociando com o governador, tem um TAC em andamento, perdeu-se tempo, fez mobilização, está investindo dinheiro para ganhar a GRAM, de repente alguém diz, não tem mais GRAM. O veterano só se deu mal nessa história. Então é interesse dos veteranos, das pensionistas e dos sequelados que os ativos continuem recebendo a GRAM.
eles só querem receber também, porque a paridade determina isso, como o judiciário está confirmando. Agora, se houver algum problema com a GLAM e com a Gretchen, seja lá qual for, se elas sofram uma diminuição, não tenha mais a majoração que teve a Gretchen, se a GLAM deixar de existir, não tem relação nenhuma com o movimento dos veteranos, pensionistas e sequelados. Será uma decisão do governo federal junto ao governo estadual que terá que modificar a Lei 9.537/21 para que o Estado possa se manter no regime de recuperação fiscal. Se a decisão for técnica, terá que ser feito isso. Agora, se a decisão for política, não. Então, nesse momento, nós, ativos, veteranos, pensionistas e sequelados, temos que torcer para que exista uma decisão política. E não ficar achando o que está errado. E os veteranos pensionistas se mexeram para ganhar a grana, aí não ganharam e nós perdemos. Não existe essa relação. Se perder, é por causa do Ministério da Economia. É por causa da lei do regime de recuperação fiscal. É porque a lei 9537/21 foi mal elaborada pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. Eis a verdade. Mas sempre tem alguém que vai colocar um áudiozinho, né? Porque áudio, você não consegue às vezes nem identificar a voz, não sabe quem é, né? E vai, vai fomentar que pode ter alguma relação com o movimento dos veteranos, pensionistas e sequelados. Não tem relação nenhuma. Se os veteranos, pensionistas e sequelados estivessem ganhando a grana também, nós agora também estaríamos torcendo para uma solução política, para não perdermos. Se nós tivéssemos ficado quietinhos, entubássemos, né? Vamos usar uma expressão corriqueira no nosso meio. Se os veteranos, os pensionistas e os sequelados entubassem, não deram para nós não vamos ganhar, não tem jeito. Mesmo se tivesse acontecido isso, o Ministério da Economia iria dizer que a Lei 9537 está violando as vedações do regime de recuperação fiscal. E os ativos teriam que torcer por uma solução política para não perderem a grana, mesmo que não houvesse nenhum movimento por parte dos veteranos, das pensionistas e dos sequelados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, por favor. Não vamos criar uma ambiência institucional de que não vamos fortalecer esse muro, né? Eu usei tanto essa expressão aqui, né? Comentei tanto sobre os pedreiros, né? Aqueles que ficam nas instituições construindo muros para dividir as instituições, até porque quanto mais divididas, mais fracas. Todo mundo sabe disso. Qualquer grupo dividido é fraco. Se enfraquece, naturalmente. Então nós já tínhamos lá um muro crônico, histórico, que dividia de um lado oficiais, de um lado praças. Agora vieram e criaram um outro muro, dividindo ativos, veteranos, pensionistas e sequelados. Tem gente até que está mais ou menos no meio do muro, assim, em cima do muro. Por quê? É veterano, mas ganha grana, porque foi convocado. É pensionista, mas ganha grana, porque tem pensão especial. Então tem essas situações ainda com relação a esse muro. Está tudo errado, tem que consertar isso. E consertar da melhor maneira. Para quem? Para todo mundo. E é tão simples consertar para o bem de todos
Porque basta respeitar a legislação. Basta respeitar a legislação. Agora, quebraram a paridade. Criaram um segundo aumento para os ativos. Enganaram. Disseram que aquilo era compensatório. Permitiram que os coronéis ultrapassassem o teto remuneratório. Tinha que dar errado num Estado que está em regime de recuperação fiscal. A culpa está no Poder Executivo e no Poder Legislativo. A culpa não é dos ativos. Os ativos não pediram a grana. A culpa não é dos veteranos pensionistas sequelados que só querem o direito deles, a paridade. Então nós temos que buscar informações. Não é ficar falando qualquer besteira em grupo de WhatsApp. Quer falar besteira? Assume a besteira. Grava um vídeo. Eu sou fulano de tal, sou da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar e eu acho isso. Olha, tem gente que faz isso. Bota a cara e fala uma porção de abobrinha. Mas bota a cara. Isso é bom. Pelo menos está ali identificado. Amanhã ou depois você vai poder cobrar daquela pessoa que faz um monte de promessa que ele não vai poder cumprir, que é muito cômodo, né? Eu fazer uma promessa que eu não vou poder cumprir. Mas aí você pode cobrar. Parceiro, vem cá. Tu lembra lá atrás que tu prometeu que ia fazer isso, aquilo outro? E aí? Resolveu? Foi pra frente? Agora, fica gravando o áudio que fica praticamente no anonimato, isso não é uma coisa adequada. Ou então no áudio, fala quem é. Eu sou fulano de tal que gostaria que todos soubessem do seguinte. Fala ali à vontade. Se alguém quiser questionar, vai te chamar. E aí você vai dizer, não sou eu, não é meu telefone, não é minha voz. Ou então você vai dizer, não fui eu mesmo que falei isso. Eu penso isso. E eu resolvi divulgar o meu pensamento. É uma questão de maturidade. É uma questão até de honestidade. Porque o que acontece? Você grava um áudiozinho, às vezes, dando uma opinião num grupo de meia dúzia de pessoas. Aí uma daquelas pessoas, ela participa de um grupo que tem 200 pessoas. Ela pega aquele seu áudiozinho, que às vezes você estava falando ali com seu amigo, e joga nesse grupo de 200 pessoas. Desse grupo, várias que são de outros grupos, jogam em outros grupos. E isso vai crescendo, vira uma bola de neve. Às vezes uma coisa completamente fora da realidade. Ninguém pode cravar o que vai acontecer nos próximos meses com relação a Gran e com a Gretchen. A gente pode dizer assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Como no Brasil pode acontecer tudo, pode não acontecer nada. A solução pode ser técnica, a solução pode ser política. A gente pode soltar a nossa imaginação e tentar ali elencar as possibilidades. Agora, ninguém hoje pode afirmar o que vai acontecer. Então tenham muito cuidado até com esses áudios que colocam em pequenos grupos. E tenham o hábito de, mesmo quando estiverem fazendo áudio em pequenos grupos, por isso que eu não faço áudio. Eu faço áudio para conversar com uma pessoa diretamente. Com uma, com outra. Não faço áudio. Evito ao máximo. Agora, quando fizer um áudio, se identifica. Se identifica. Caralho.
sou fulano de tal, vou falar sobre a questão da grã. E fala, dá a sua opinião. A discussão, levantar uma questão para ela ser discutida, para alguns concordarem, outros discordarem, isso gera conhecimento. No final, vai se chegar a um conhecimento a respeito daquilo. Agora, não façam áudios sem se identificar sobre coisas que podem dar um problema gigantesco. Podem criar um mal-estar gigantesco. Não esqueçam a nossa natureza militar. Eu tenho falado, ao longo da minha vida eu vi, principalmente a instituição a qual eu pertenço, que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e se afastando dessa natureza militar. Muito em razão da interferência política. Eu, há pouco tempo que eu digo uma questão de minutos, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim, o senhor lembra que o Witzel criou o posto de general na Polícia Militar? Como é que pode um negócio desse? Como é que um governador pode criar um posto na nossa instituição militar? Não tem como. Não cabe a ele. Como aquela história de não vota no Freixo que ele vai acabar com a PM, é uma coisa completamente sem sentido, que nenhum governador pode acabar com a PM. Ele pode sim causar prejuízo aos seus integrantes, como o atual governador está causando aos veteranos, aos pensionistas e aos sequelados. Agora, acabar com a PM não tem como. Polícia Militar é uma organização, uma instituição militar que existe no Brasil todo, todos os estados. É prevista na Constituição Federal. Como é que um governador vai acabar? Eu acho que as pessoas acreditam nisso porque, por exemplo, teve um governador aqui que vendeu o quartel da polícia. E a polícia deixou que o quartel fosse vendido. Aí dá a impressão, né, que de repente o governador pode chegar e fazer o que quiser. Não pode, não. A fraqueza de alguns não pode iludir as pessoas. Nós somos uma instituição bicentenária. Então é isso. Creio que expliquei, porque ainda não encaminhei o áudio, que é muito instrutivo. Vou dar ideia para que o grupo de visão da tropa, onde existe mais habilidade para fazer isso, faça. Eu vou copiar o link e divulgar. E, por favor, entendam o processo, a tempestade perfeita que se iniciou no final de dezembro do ano passado, está até hoje, dia 22 de outubro de 2002. Passaram-se 10 meses e nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo consertaram as coisas. Não vamos atribuir responsabilidade a quem não tem, né? Quando a gente comete uma falha, a gente até aceita que seja responsabilizado pela falha. Agora, quando a gente não comete a falha, é uma covardia danada você ser responsabilizado. Isso é o que eu penso, né? Então, não atribuam a mobilização dos veteranos, pensionistas e sequelados, a luta pela recuperação da legalidade, recuperação de um direito a qualquer problema que possa acontecer, tomara a Deus que não, com relação a Gretchen e a Gran. Porque não guardam relação entre si. Se alguém é responsável por algum problema que envolve Gretchen e Gran, esses responsáveis estão no Poder Executivo e no Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. No final do vídeo aqui vai surgir no canto esquerdo
o meu rosto, basta clicar ali para se inscrever no canal. Estamos alcançando 2.500 inscritos, volto a dizer, superando muito as minhas expectativas. Juntos somos fortes desde 2007.